Bem, Ezequiel capítulo número 15, versículo 1, deixa uma palavra poderosa para nossas vidas nessa noite. Tenho certeza que nós vamos aprender muito através da palavra de hoje, né? Assim como nós aprendemos hoje também na escola bíblica, foi uma bênção, né? Aprendemos hoje sobre os 7 selos do Apocalipse. Semana que vem nós vamos dar continuidade a esse estudo. Foi uma bênção, né? Semana que nós vamos falar sobre as 7 trombetas. Estudo bíblico maravilhoso. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os perigos de viver uma vida sem propósito, né? Há um perigo sobremaneira viver uma vida que não tem propósito, uma vida que não significa nada espiritualmente falando, que não gera frutos espirituais aqui nessa terra. Amém? Vamos orar sobre essa mensagem. Jesus, sem o Senhor nós não podemos fazer nada, Pai. A tua palavra diz no livro de João capítulo 15 que sem mim nada nós podemos fazer. Assim como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo sem estar ligado à árvore que é o Senhor, nós não podemos fazer nada se não estivermos conectados contigo. Então, eu quero pedir ao Senhor nessa noite, Pai, que o Senhor possa estar nos alimentando com o teu Espírito, Jesus. Que essa palavra ela possa nos nortear, nos dar direção, dar sentido para a nossa vida. Que nós possamos sair daqui hoje com uma perspectiva, com um entendimento diferente a respeito do que o Senhor quer para nós e do propósito que o Senhor tem para nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Ezequiel, capítulo de número 15, versículo 1. Diz a palavra do Senhor: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, acaso a madeira da videira é melhor do que qualquer outro tipo de madeira? Porventura sua madeira é usada para fazer alguma obra? Ou é usada para confeccionar um suporte, para nele pendurar alguma vasilha? Eis que é lançado no fogo para que seja consumida, ambas as suas extremidades são consumidas pelo fogo, e o meio dela fica também queimado. Serviria porventura para alguma coisa? Ora, se estando inteira não se fazia dela nenhuma obra, muito menos sendo consumida pelo fogo ou sendo queimada, se faria com ela qualquer obra? Amém? Vamos dar uma paradinha por aí. Amados, o primeiro contexto dessa mensagem, primeiro vamos falar um pouco sobre o contexto histórico que essa mensagem aconteceu. Judá, Jerusalém, Israel, estava ali vivendo um momento de distanciamento de Deus. Esse povo, o povo de Deus, estava distante do Senhor, estava ali cometendo prática de pecados, adorando a outros deuses, vivendo um tempo de distanciamento da presença de Deus, né? Esse era o momento em que Israel se encontrava, aqui nesse tempo que foi escrita essa mensagem, em que o profeta Ezequiel foi enviado para o povo de Deus, né? Então, perante isso, Deus fez uma analogia a respeito do povo de Deus e a situação que eles se encontravam. Deus falou para eles: olha, vocês estão como a videira inútil. Ou seja, aquela árvore que não gera frutos, aquela árvore que, mesmo ela estando ali, não tem serventia nenhuma, só está ali de aparência, né? Aquela árvore que, apesar de ser uma árvore bonita, ser uma árvore ali que está no meio das outras, mas não gera nenhum tipo de frutos espirituais, porque Israel foi escolhido, assim como nós também fomos, para dar frutos espirituais. E qual é o fruto espiritual que Deus esperava de Israel naquele tempo? Fruto de justiça. Amém? Um povo que obedecesse, que andasse segundo a palavra do Senhor. Um povo que adorasse a Ele. Qual era o fruto que Deus esperava de Israel? Um povo que bendizesse o nome dEle, que glorificasse o nome dEle. Esse era o fruto que Israel deveria estar dando naquele momento. Mas eles estavam gerando esses frutos, né? Então o Espírito Santo, por esses dias, eu fui extremamente ministrado a respeito dessa mensagem. Isso aqui aconteceu no início da semana, e eu estou trazendo para você hoje aquilo que o Espírito Santo está trazendo ao seu coração. Amados, nós precisamos com muito cuidado
de viver uma vida espiritual que nós não geramos frutos para o nosso Deus. Amém? Gerar frutos para o nosso Deus, que é frutos de justiça, glorificar o nome dEle, isso é algo que precisa estar dentro de cada um de nós, precisa ser a nossa essência. Frutificar o nosso Deus, dar frutos para o nosso Deus espirituais que permaneçam, deve ser o nosso alvo, o nosso propósito. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso, amém? Se você não fizer aquilo que foi chamado a fazer, você torna-se inútil. E eu comecei a refletir um pouco sobre essa mensagem, e Deus começou a falar que a madeira da videira não tinha utilidade nenhuma. Amém? Olha só que coisa interessante. Os navios daquele tempo, os navios que foram construídos, os grandes palácios daquele tempo, o cedro do Líbano, uma madeira que era muito requisitada e ela ornamentava, ela estava nos lugares de destaque, nas embarcações. O cedro do Líbano marcou muito o desenvolvimento daquele tempo, porque era uma madeira muito nobre. Amém, amados? Ela servia para a construção, mas a videira, ela não servia para a construção. Amém? Qual é o fruto da videira? A videira, ela gera uvas. A uva a gente faz o vinho, não é isso? Então, se a videira, ela não gera uva, ela não produz suco para saciar a sede das pessoas, para alimentar as pessoas, a madeira dela não serve para nada. É isso que Deus está falando aqui? Deus está falando uma analogia para Ezequiel falar para o povo, que o povo conhecia muito bem a videira, sabia que o fruto da videira deveria ser. Mas se essa videira, ela está seca, ela não produz nada, ela não tem folhas, ela não gera fruto, a madeira dela não serve para nada. Ou seja, se você não fizer aquilo que você foi designado para fazer aqui na terra, então você se torna uma pessoa, a sua vida espiritual, não tem sentido a sua vida aqui nessa terra. Amém, amados? Nós nos tornamos pessoas que não faz sentido. É por isso que muitas vezes nós vivemos uma vida monótona, uma rotina monótona. Levanta igual zumbi, né? Levanta, trabalha, vai para casa, come, dorme, outro dia levanta, trabalha, sábado arruma a casa, domingo, é uma vida sem propósito. Uma vida sem sentido, uma vida que não tem significado espiritual nenhum, que não gera nenhum tipo de resultado aqui nessa terra, que não impacta em nada nessa geração, que não toca a vida de ninguém. Amém? Nós, amados, nós somos uma videira espiritualmente falando, que fomos gerados, que fomos escolhidos, né? Existe um versículo na Bíblia que fala em João capítulo 15, versículo 16, que nós fomos escolhidos para dar frutos. Amém? Já parou para pensar que muitas pessoas poderiam ter sido escolhidas para estar na casa do Senhor, poderiam ter sido eleitas como santo dele, mas eu e você fomos escolhidos? E o propósito no qual o nosso Deus nos escolheu é para que nós possamos dar frutos espirituais. Amém? Fruto de justiça, fruto de bondade, sabe, que nós possamos produzir e gerar e alimentar pessoas através da nossa vida, em nome de Jesus. Amém, amados? Irmãos, não se permita ser um cristão, ser um discípulo de Jesus inútil, que não gera frutos. Amém, amados? Uma vida que não tem propósito, uma vida que não tem significado espiritual, uma vida que não impacta ninguém, é uma vida inútil. Uma vida que não tem, sabe, é como se não tivesse respiração. Então, as pessoas lembrarão de nós pelo quanto nós somos úteis enquanto nós estivemos aqui. Você já parou para pensar, meus irmãos, que as pessoas vão lembrar de nós quando nós não estivermos aqui? Como que as pessoas vão lembrar de você? Né? Entenda uma coisa, as pessoas vão lembrar de nós pelo quanto nós fomos úteis à nossa geração, à nossa família, à nossa comunidade, as pessoas no qual estavam inseridos no nosso círculo de amizade. Amém? O quão você foi útil para essa sociedade, para essa geração, para esse tempo, o porquê você vai ser lembrado. Amém? E não tem propósito, não tem sentido você servir a Deus simplesmente para você. Entenda uma coisa, no mundo espiritual, Deus não te chamou para o seu próprio ego.
igreja moderna tem se ensinado para nós, para as pessoas, né? Através das mídias. Irmãos, a igreja ocupa grande parte da programação televisiva hoje nos canais de televisão, grande parte. Existem canais que têm mais do que 40% da programação são religiosos. Então já era para que nós tivéssemos um nível de transformação muito grande. Mas o que essas mídias têm ensinado às pessoas? Tem gerado cristãos egocêntricos que só pensam em você. E esse não é o propósito no qual Deus nos formou, Deus nos designou. Deus não nos designou, não nos gerou, não nos chamou para que nós simplesmente, nos alimentemos, saciemos as nossas vontades. Deus nos chamou para que outras pessoas também se alimentassem através de nós, espiritualmente falando. Amém? Então, o que algumas pessoas vão lembrar de você quando você não estiver mais aqui, né? Como as pessoas vão lembrar da Gisele, como as pessoas vão lembrar da Dona Hélia, como as pessoas vão lembrar da Joelma, do Miguel, do Anderson, como as pessoas vão lembrar de nós. Amém? Nós precisamos refletir um pouco sobre isso. Viver uma vida sem propósito, uma vida inútil espiritualmente falando, não é o que Deus separou para nós. Irmãos, o cedro do Líbano, porque ele estava vivendo o seu propósito, porque ele estava fazendo aquilo que ele foi designado para fazer, embarcações, estruturas, casas. Então por isso eu estou falando dele aqui para você hoje. Olha só, 1000 anos, centenas e milhares de anos depois, eu estou falando do cedro do Líbano para você. A videira, aquela madeira da videira, se você tirar a uva da videira, que é o fruto que faz a gente achar a videira significante, que faz a gente achar a videira, vamos dizer assim, interessante, é a uva, amados. Amém? O que faz você se tornar interessante nessa terra é o fruto que Deus colocou dentro de você. Você entende isso? O que faz você se tornar interessante e agradável às pessoas é o fruto que Deus colocou dentro de você. Se você não frutificar, se você não gerar esse fruto que Deus já colocou dentro de você, nós nos tornamos uma pessoa, que não é agradável às outras pessoas. Uma pessoa que não tem relevância. Não é isso? Uma pessoa, eu não estou falando, isso aqui não tem a ver com fama, isso aqui não tem a ver com ser anônimo, ser famoso, não tem nada a ver com isso. Tem a ver simplesmente com o fato de nós sermos úteis. Tem pessoas que foram úteis para poucas pessoas, mas elas foram muito úteis. A história daquela mãe que cuidou daquele filho que tinha deficiência, mas ela não abandonou o barco. Ela foi muito útil para aquele filho, mas ela cumpriu a sua missão, porque ela tinha um fruto. E qual era o fruto dela? Amar aquele que não tinha nada para entregar. Amém? É a história daquela... Eu estava vendo uma história essa semana da esposa, que o marido dela, ele sofreu... Logo assim que eles casaram, o marido sofreu um choque elétrico e ficou paralisado, né? E essa mulher estava ali cuidando do seu filho, estava ali zelando pelo seu filho. Por quê? Pelo seu marido, né? Estava zelando pelo seu marido, cuidando dele, porque ela entendeu que ela precisava frutificar na vida daquele homem. E ela chorando, dizendo: olha, o meu marido é tudo para mim, o meu marido, ele é a coisa mais importante, né? E uma menina nova, bonita, e que disse que não viveu nem a lua de mel com ele direito, né? Não teve lua de mel. O casamento deles se resumiu àquele choque que o marido tomou. Amém, amados? Então, não tem a ver com a quantidade de pessoas que você tocou, não tem a ver com o famoso você se tornou. Não é isso que a Bíblia está falando aqui. Está falando aqui o que Ezequiel está ministrando a Israel, o que Ezequiel está ministrando ao povo de Deus, e que Deus quer ministrar para nós nessa noite, é que nós não podemos aceitar viver uma vida estéril espiritualmente falando, uma vida que não toque ninguém espiritualmente falando, uma vida que não faz sentido para ninguém espiritualmente falando. Amém, amados? A videira é inútil como madeira, mas é muito útil como produtora de uvas. Amém? Às vezes tem lugares, situações na sua vida em que você não vai ser útil, mas tem outras situações
em que você vai ser muito útil, porque é para aquilo que você foi designado. A videira não foi feita para ser madeira para construir navio. A videira foi feita para gerar uvas. Amém, amados? A videira, ela se torna insignificante como madeira, mas ela é muito preciosa como geradora de uvas. Você entende isso? Amém? Olha que coisa linda, mas eu me arrepio quando eu falo isso. Eu falo isso em espírito para você aqui nessa noite. Faça aquilo que você foi designado para fazer. Centenas de pessoas vão acordar amanhã, domingo, para fazer o que elas não querem fazer. Sabia disso? Centenas e milhares de pessoas vão acordar amanhã, segunda-feira, já estão reclamando desde hoje. Desde hoje está reclamando. E amanhã é segunda-feira, meu Deus do céu. Né? Eu estava vendo um empresário falar esses dias na internet. Ele fez até uma série de uma programação na internet que chama de Segundou. E ele disse, cara, segunda-feira para mim é o melhor dia da minha vida, porque é o dia que eu vou fazer aquilo que eu amo fazer, que é empreender, quer tocar pessoas, quer levar comida para a vida das pessoas, quer sustentar famílias. Você entende isso? Por quê? Porque esse empresário não trabalha simplesmente por dinheiro, ele trabalha com um propósito. Você entende isso? Há uma diferença entre nós fazermos o que nós fazemos pela recompensa que nós vamos ter humanamente falando e por um propósito pré-estabelecido no nosso coração. Você entende, amados? Então, eu não posso sair da minha casa e ligar uma caixa de som na frente da loja do cliente, sabe? Para poder simplesmente estar ali para poder ganhar o dinheiro. Porque se eu fazer isso, eu vou estar sendo mercenário. Mercenário não é só aquele que engana o povo de Deus. Mercenário é aquele que faz o que faz sem propósito, que faz o que faz só pelo dinheiro. Isso é prostituição, isso é mercenário. Amém? Não faça nada na sua vida se não for segundo o seu propósito, segundo aquilo que Deus designou para você. É assim, é isso. Senão você vai se tornar alguém inútil, alguém dispensável, alguém que não faz diferença. Você chega numa empresa e você consegue perceber quem está fazendo aquilo ali, quem está vivendo um propósito naquela empresa e quem está ali só por causa do dinheiro. Você consegue perceber? Sim ou não, amados? Conseguimos perceber. A gente vai num lugar, por exemplo, de atendimento, né? A gente vai num lugar de atendimento, a gente vê pessoas que estão ali atendendo só pelo salário do mês, mas elas não gostam de pessoa, elas não gostam daquele ambiente, elas não gostam de gente, elas estão ali só por causa do dinheiro. E quando você faz alguma coisa na tua vida, porque você ama fazer aquilo, porque você entende que aquilo é o teu propósito de vida, os seus olhos brilham, você tem paz, feliz. Você pode se cansar, porque trabalhar cansa às vezes, né? Mas você tá feliz, você está em paz, você está fazendo o que você gosta. Coisa linda, né? Que maravilha. Assim é alguém que está no centro da vontade de Deus. E é interessante, amados, que isso não tem a ver com o carro que a gente ocupa, né? Porque a gente vai ver, por exemplo, o garçom que atende lá na mesa no restaurante, que nos atende, com aquele brilho nos olhos, ganhando um salário mínimo, vivendo uma vida simples e humilde, mas vivendo porque ele entendeu que ele nasceu para servir. Amém? E a gente vai ver pessoas que, por exemplo, estão lá no cargo de gerência da empresa, mas estão lá só por causa do dinheiro, estão lá revoltados da vida. Quantas pessoas estão trabalhando embarcado hoje na plataforma de petróleo, estão doidos para se jogar de lá e se matar daquela plataforma? A verdade é essa. Porque eles não estão lá porque eles gostam de fazer aquilo, eles estão lá porque eles estão lá para ganhar dinheiro, simplesmente pelo dinheiro que aquilo pode dar. Para trazer o sustento para sua família, sim, mas é muito mais fazendo por fazer, não é o propósito, não é aquilo não tem sentido para a vida deles. Então Deus nos ensina a viver de uma forma em que as coisas façam sentido para nós. Amém? Em que aquilo seja um propósito do Senhor para nossas vidas. Ei, coisa boa, né? É maravilhoso, amados. E isso é interessante porque às vezes você pega um empresário que está vivendo o propósito de Deus na sua vida, e esse empresário, ele é um cara que já ganhou muitas almas para Jesus dentro do comércio dele.
né? Você pega pessoas, por exemplo, que estão trabalhando como garçons e que já levou a palavra do Senhor para tantas pessoas e que se fossem talvez obreiro, missionário, seriam péssimos obreiros, péssimos missionários, mas estão lá como garçons servindo a Deus onde eles estão. Porque eles entenderam que o propósito do Senhor na vida deles é glorificar o nosso Deus, é dar fruto de justiça, frutos que permaneçam. Amém, amados? Não se permita nunca mais, a partir de hoje, viver uma vida inútil. Se você não toca na vida de ninguém, se você não muda a história de ninguém, se você não influencia ninguém a respeito do Evangelho, se você não leva a mensagem do Evangelho a ninguém, se a sua vida espiritual ela não tem sentido, então você se tornou uma pessoa inútil. Amém, amados? Uma pessoa inútil. Essa cadeira que você está sentando agora aqui, ela foi muitas coisas antes de ser essa cadeira. Ela foi uma rocha, uma pedra, em que ela se transformou em ferro. Ela foi o polipropileno, que se transformou em plástico. Amém? E tantos outros materiais que se juntaram para fazer um assento. E hoje elas são úteis para você sentar e ouvir a palavra de Deus. Amém? E se essa cadeira não estiver aqui para você sentar e ouvir a palavra de Deus, se ela estiver lá atrás, como tem uma lá atrás, lá pegando poeira lá atrás, elas não servem para nada. Amém, amados? A cadeira só tem sentido se for para você sentar aqui. A cadeira foi projetada para você sentar. Se ninguém estiver sentando nela, se ela não estiver segurando nela, se não tiver de apoio para nada, se ela estiver jogada no canto, então ela não serve para nada. É duro isso, amados, mas é a verdade do Senhor. Então, esse ventilador, ele foi projetado para ventilar. E se esse ventilador não estiver ventilando, para que mais ele vai servir? Você entende isso? Se você foi chamado para ser alguma coisa na sua... Eu, por exemplo, eu fui chamado para ser pastor. Se eu não estiver fazendo isso aqui, eu não sirvo para mais nada na terra. Amém? Se eu posso ter dinheiro, eu posso ter uma casa linda, eu posso ter um carro lindo, eu posso ter patrimônio, eu posso ter tudo lindo, mas se eu não estiver fazendo isso aqui que eu fui chamado para fazer, eu me torno uma pessoa inútil. Porque eu só sou útil se eu estiver fazendo aquilo que o Senhor me ensinou para fazer. Você entende isso? É forte, né? A videira gerando uvas, ela é útil, mas a videira para ser madeira, ó, meu Deus do céu. A videira sendo madeira não serve para nada, amados. Madeira, a Bíblia está dizendo para nós que ela não serve nem para pendurar nada. Não serve para pendurar nada. Inútil. Ah, mas ela como geradora de uvas, meu Deus do céu, ela é muito útil. Quem já tomou suco de uva, gente? Que delícia, né? O suco da uva. A videira produz o suco para você beber aquele suco. Eu estava vendo essa semana sobre as propriedades, que o suco da uva traz, os nossos benefícios que traz para a nossa vida. Gente, tome suco da uva toda semana se possível. É caro, né? Não deve tomar toda semana, uma vez por mês pelo menos. Faz a compra, compra aquele suquinho de uva natural, integral. Eita, coisa boa, faz muito bem para a saúde. Amados, Israel deixou de produzir frutos de justiça. Israel havia falhado em produzir o fruto espiritual que o Senhor esperava. Amém? Deixa eu falar uma coisa para você. Deus espera que eu e você produzimos frutos. Deus espera que eu e você produzimos frutos. E se você produzir frutos, se nós não produzirmos frutos, nós nos tornamos inúteis. Não servimos para mais nada. Amados. É por isso que a gente vê muitos ex-pastores, ex-obreiros, ex-missionários, ex-ministros de louvores que estão lá na mesa de bar agora, que estão no local de prostituição, que estão no show nessa noite, não sei aonde, se entregaram aos prazeres do pecado e eles se tornaram inúteis. Amém? Irmão, se eu falar uma coisa para você, nós nascemos para servir para alguma coisa.
É isso. Você foi designado com um propósito, com um desígnio. Você tem algo em você que é alimento para alguém, que é sustento para alguém. Agora gere esse fruto. Amém? Porque se você não gerar esse fruto que alimenta alguém, que sustenta alguém, você se torna inútil. Se eu não fizer isso aqui que eu estou fazendo hoje nessa noite, que é pregar a palavra para você, que é te ensinar o caminho, aqui na escola bíblica de manhã, tá aqui agora pregando para você, eu me tornar um Anderson inútil para a sociedade. Eu só presto para essa sociedade, para essa geração, para minha geração, para o meu, eu só presto se for fazendo isso aqui. Se for fazendo qualquer outra coisa que seja, eu posso fazer qualquer outra coisa que seja, mas que seja complementar. O apóstolo Paulo, por exemplo, construía tendas para sustentar a sua família, para sustentar, melhor dizendo, para não ser pesado a igreja, né? Mas o fruto que o apóstolo Paulo gerava era tocar a vida das pessoas. Timóteo, a avó de Timóteo, a família de Timóteo alcançada e tantos mais. Amém, amados? Foram alcançados através dos frutos que foram gerados na vida de Paulo. Você entende isso? Amém? Eu estou falando de frutos espirituais. Deus esperava, tinha uma expectativa que Israel gerasse frutos para ele, mas Israel deixou de gerar fruto. Israel se tornou uma figueira inútil, que não gerava mais frutos. Amém? Fomos escolhidos para dar frutos, como eu falei em João 15,16. Vos escolhi para que deis frutos, e frutos que permaneçam. Amém? Frutos do Senhor. Saia daqui hoje entendendo e sabendo que você foi chamado, que você foi escolhido pelo Senhor para gerar frutos. Aqui, nessa noite eu estou dando fruto para você. O fruto que o Senhor me chamou para dar a essa terra, eu estou dando para você nessa noite. Amém? E essa árvore, Anderson, ela só tem sentido, ela só, como é que eu posso dizer assim? Ela se torna agradável, ela só é plausível, só tem importância, só tem valor fazendo isso aqui. Fazendo qualquer outra coisa que seja fora disso aqui, espiritualmente eu perco meu. Amém? Espiritualmente eu me torno inútil. Entende isso? É muito mais profundo do que você imagina. Jesus. Amados, vamos ficar de pé para a gente poder orar sobre essa mensagem, porque eu acho que eu já falei bem boa parte do que... É claro que a palavra de Deus ela é inesgotável, né? Irmãos, Jesus chegou diante de uma figueira em outra passagem, quando estava indo ao templo, e ele percebeu que a figueira não estava gerando frutos. E o próprio Cristo, ele amaldiçoou a figueira e disse: ninguém nunca mais coma fruto de você. Amém? Porque se a videira não estava produzindo frutos, folhas, nada, se ela não estava gerando nada para ninguém, então não tinha por que ela estar aqui. Você entende isso? Então, se eu for um pastor que não prego a palavra, se eu for um pastor que, sabe, não emano aquilo que o Senhor ordena que eu faça, que gere frutos de alguém, eu me torno um pastor inútil. Você entende isso? Estou trazendo para a minha vida, mas você pode levar para a sua. Qual é o fruto que você quer gerar? Talvez o fruto que você vai gerar seja dar um banho em alguém que está acabado. Talvez o fruto que você vai gerar é visitar alguém que num asilo que foi abandonado pelos filhos. Eu não sei qual é o seu propósito. Talvez o fruto que você vai gerar é sair das ruas e falando do amor de Deus para as pessoas, evangelizando. Talvez o fruto que você vai gerar é dar palestra para mulheres que precisam de um destino, de uma direção, que estão sem sentido nas suas vidas. Talvez o fruto que você vai gerar é você, sabe, mostrar o caminho de Cristo para algumas pessoas. Eu não sei qual é o fruto que você foi chamado para gerar, mas eu quero te dizer nessa noite: não deixa de frutificar, porque quando você deixa de frutificar, você está fadado à morte. E o que a palavra vai dizer para nós no verso 6 é assim, ó: portanto, assim diz o Senhor Deus, como é a madeira videira
entre as árvores do bosque, que entrego ao fogo para que seja consumida, assim entregarei os habitantes de Jerusalém. Porque voltarei minha face contra eles, eles sairão do fogo, mas o fogo os consumirá, e sabereis que eu sou o Senhor, quando tiver voltado minha face contra eles. Tornarei a terra em assolação, porque grandemente prevaricaram, diz o Senhor Deus. Israel seria entregue para a Babilônia, para ser tomada como escravo, para ser ali prisioneira da Babilônia. Por quê? Porque Israel deixou de dar frutos de justiça. Porque Israel deixou de dar o fruto que Deus esperava deles. Você entende isso? Então, nunca pare de dar frutos. Porque se você parar de dar frutos, você se torna inútil. E você corre um grande risco de ser lançado no fogo. Assim como Israel também estava prestes a ser lançado, ser aprisionado e ser prisioneiro da Babilônia. Amém, amados? É forte isso. É muito forte. É isso? Muitas pessoas foram chamadas para ser pastores, deixaram o ministério, foram fazer outras coisas, se tornaram inférteis, infrutíferas. E por conta disso, talvez o nome delas foi riscado do livro da vida. E elas não alcançarão a salvação e a vida eterna, porque desobedeceram o Senhor e deixaram de fazer a sua vontade. É isso que Deus está falando aqui nessa noite. Amém? Faça aquilo que você foi designado para fazer, porque fazendo isso você vai estar sendo abençoado e você vai abençoar a muitos, e no final você alcançará a vida eterna, a salvação da sua alma, e também salvará muitos com os frutos que virá através de você. Amém? É muito forte isso. Espírito Santo, eu quero te agradecer por essa mensagem, porque não foi carne nem sangue quem nos revelou nessa noite, mas foi o Espírito do Senhor que trouxe essa mensagem aos nossos corações. E que nós possamos, ó Pai, compreender de fato, de verdade, aquilo que o Senhor designou para nós. Ainda que seja difícil, ó Pai, meu Deus, viver e fazer a sua vontade, nós precisamos permanecer, insistir e continuar e perseverar e fazer aquilo que o Senhor nos designou para fazer. Porque quando estamos no centro da tua vontade, quando vivemos o seu propósito aqui na terra, espiritualmente falando, nós estamos sendo abençoados e também estamos abençoando muitas vidas, Pai. Não pense que nós venhamos nos tornar pessoas inúteis para a nossa geração, Pai, mas que nós possamos tocar vidas, que nós possamos ser instrumento do Senhor para esse tempo, para essa geração, que não falte em nós o desejo de falar do Teu amor, de engrandecer o Senhor, de Te adorar, o desejo de glorificar o Seu nome entre todas as nações dessa terra, Pai. Que o Senhor possa estar em nós com Teu Espírito e que nós possamos frutificar em Ti, Pai, em nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus.